Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como aqui também pelo nosso canal, canal Palavra Viva. Vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí também o joinha de vocês. E aproveite, pegue esse link, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso nos ajudam a avançar. Manda aí para umas 2, 3, 4 pessoas para que nosso canal alcance mais pessoas para a glória de Deus. Vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Bem, graças a Deus. Eu quero também incentivar a vocês que ainda não baixaram o aplicativo da nossa rádio. Baixe aqui o aplicativo da nossa rádio. Existe lá uma programação toda abençoada para vocês, 24 horas por dia. E o nosso programa fica lá disponível de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 21 horas. Você pode estar acompanhando o nosso programa pela nossa rádio e estará sendo muito abençoado também. Eu quero incentivar você também que ainda não se inscreveu no canal Miqueias Alves, o link também está aqui na descrição. Você tem lá a oportunidade de acompanhar os nossos podcasts. Por exemplo, essa semana saiu lá o podcast falando sobre a gula. Segunda-feira vai sair mais um podcast, dentro ainda da nossa série falando sobre os 7 pecados capitais. E segunda-feira vai sair um lá falando sobre a preguiça. Eu conversei com meu amigo Ayrton Mendonça e batemos um papo sobre esse tema. E segunda-feira, 10 horas da manhã, tem lá esse podcast abençoado e você pode se inscrever aqui no nosso canal. Ativa lá o sininho e você vai ficar a par de todas as nossas notificações. Inclusive aqui no nosso canal, se você é inscrito aqui no nosso canal e você aí do lado não ativou o sininho para você receber todas as nossas notificações aqui do nosso canal, faça isso, porque assim você não perde nenhum conteúdo que nós estivermos aqui lançando. Então, vamos lá. Mas eu quero ouvir os nossos patrocinadores e logo depois nós temos uma novidade aí para vocês. Então, não saia daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem. Eu vou rodar agora, vou colocar aí para vocês agora, estreando hoje aqui, quinta-feira, o nosso novo quadro Palavra Viva Responde. Vocês mandaram perguntas para mim lá pelo Instagram e vocês também
tiveram a oportunidade de interagir sobre isso, eu quero incentivar vocês a interagirem aí. Vamos colocar o primeiro episódio aí desse quadro. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, fala aí pra nós, deixa aí um joinha aí no nosso vídeo e dê aí, fala assim, não, gostei, foi bacana, quero ver mais vezes. Interaja aí pra gente saber, dê esse feedback aí pra nós, que vai ser muito bacana. Então, roda aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui estreando esse novo quadro aqui no nosso programa, Palavra Viva Responde. E nós vamos tirar aqui algumas dúvidas. Vocês mandaram para mim perguntas lá no Instagram, o @ está aqui. Vocês podem nos seguir lá no Instagram. E eu selecionei aqui algumas perguntas e nós vamos responder hoje aí. Eu acredito que vai ser muito interessante esse primeiro quadro, esse primeiro episódio do Palavra Viva Responde. Então vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos já. Muito bem. Então vamos lá pensar aí nas perguntas que vocês me enviaram lá. Quero aproveitar aqui, você pode colocar suas perguntas aqui nos nossos comentários, ou mesmo siga a gente lá no nosso @ aí, Palavra Viva Prog, lá no Instagram. Eu vou sempre estar deixando lá uma caixinha de perguntas abertas e vou estar pegando essas perguntas e montando esse quadro aqui com vocês. Vai ser, eu acredito que bem relevante. Pelo menos uma vez na semana nós vamos ter esse quadro aqui para a gente tirar algumas dúvidas que vocês possam ter sobre alguma questão. A primeira pergunta que me fizeram lá foi o seguinte: você acredita que a internet é um campo missionário eficaz diante de tanta polarização? Eu até comentei lá alguma coisa bem breve lá. O meu TCC na FUNVIC, né, no Seminário de Teologia, que eu fiz junto com o meu amigo Felipe e minha amiga Francisca, nós falamos sobre a atemporalidade do evangelho frente às demandas desses tempos pós-modernos. Ou seja, reafirmar as verdades, né, absolutas e imutáveis do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diante um contexto de polarização, de secularização, pluralização, relativismo, hedonismo, todos os ismos aí dessa geração pós-moderna. Porque essa questão da pós-modernidade, em que não existe uma verdade absoluta, a verdade é sempre vista por um ponto de vista, o Evangelho de Jesus Cristo ele está acima de tudo isso daí e ele é atemporal. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo lá no ano 100 é o Evangelho de Jesus Cristo no ano de 2022, no século 21, para esse tempo, para esse homem. O homem é o mesmo, a realidade é a mesma, então nós não podemos perder essa oportunidade. E a internet é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta, né? Vamos pensar, por exemplo, na época da Reforma, né? A Reforma Protestante não aconteceria se não tivesse acontecido, por exemplo, o advento da imprensa, né? A primeira coisa que foi publicada foi a Bíblia, né, na prensa lá de Gutenberg lá. E os panfletos que Lutero fazia e os reformadores fizeram ajudou a propagar com mais velocidade lá os ideais da Reforma Protestante. Quer dizer, um veículo naqueles dias, o jornal, né, tudo que foi utilizado. Como em todos os tempos, algum meio de comunicação é utilizado para a propagação do Evangelho. A internet não é diferente. Embora haja muitos canais ruins, uma teologia fraca e etc., nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus por causa disso. Uma outra pergunta que fizeram aqui para mim quem hoje é a sua maior inspiração? Olha, eu vou falar a verdade que se eu for responder tudo aqui que eu penso a respeito disso, nós vamos ficar aqui, vamos perder de vista. Porque existem muitos bons referenciais. Tem pessoas que não se deixam inspirar por certas pessoas porque acham que isso vai, né, criar alguma dificuldade. Não, nós precisamos e devemos ter referenciais, até porque nós somos um ser de imitação. É claro que o principal é o próprio Jesus. Jesus é a nossa inspiração, a palavra de Deus, grandes personagens das escrituras são nossa inspiração. Mas hoje, exatamente hoje, quem mais eu me espelho, que eu respeito demais, e alguém que é o maior nome e referência para mim, é reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, sem dúvida. Quem eu mais leio, mais acompanho hoje, sem sombra alguma de dúvida, e recomendo a todos vocês também. Quantos anos você tem? Tenho 26, embora alguns achem que não. De que igreja você é?
atualmente sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Por que 2 canais e não um só? Né? Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu explico o porquê, né? Antigamente o canal Palavra Viva aqui era o canal Miqueias Alves, eu separei, criei um novo canal Miqueias Alves e deixei esse, que era o canal Miqueias Alves, com o canal Palavra Viva, exatamente porque os conteúdos são distintos. Esse aqui é o conteúdo exclusivo do nosso programa. Como surgiu a ideia do programa? No final do ano de 2020, conversando com o irmão Cláudio, que é um dos patrocinadores aqui do nosso programa, nos veio essa ideia do programa e comecei a correr atrás de pessoas e de meios para a gente fazer isso, e deu certo. Hoje nós temos aqui no YouTube o nosso programa, como temos também pela rádio online, tudo isso para a glória de Deus, patrocinado aí por pessoas que acreditam no nosso ministério, nosso chamado, e tem sido muito abençoador realmente. Pablo Marçal para presidente? Quem sabe, né? Entre Lula e Bolsonaro, né? Eu acho que não tem, como diria o Tiririca, pior que tá, não fica. Quem criou o mal? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu até separei algo aqui para me ler com vocês que eu achei muito interessante. Eu coloquei, quando eu dei o curso lá na igreja falando sobre discipulado, eu usei esse livro aqui, Perguntas Difíceis de Responder. Inclusive eu vou devolver para o irmão que eu peguei emprestado. Eu tirei desse livro aqui uma resposta que eu achei muito pertinente. Diz assim: o mal é o pecado em potencial. Tudo que é em potencial ainda não existe, pois é apenas aquilo que pode vir a ser. Sendo assim, por ser o pecado em potencial, o mal poderia vir a ser. Mas ainda não existia. Logo, se ele ainda não existia, Deus não pode tê-lo criado. Não é ele o seu autor. Reiteramos nossa afirmação dizendo que Satanás é o autor do mal. Deus, ao formar os anjos e os homens, não os criou como robôs, mas como seres moralmente livres, com livre-arbítrio, com a capacidade de fazer tanto o bem quanto o mal. Apesar do mal não existir no céu, nem mesmo no nosso mundo habitado, pois, como alguém disse, o amor só pode ser verdadeiro quando há a opção de não amar. Essa é uma resposta padrão aí para o problema do mal, porque veja bem, isso num contexto bem anterior à realidade do mal aqui no mundo material, né? Porque o mal começa no céu, porque tanto os seres criados por Deus, seres espirituais, como os seres materiais, os humanos, foram criados com alma, com consciência, e obviamente num contexto antes da queda é possível o livre-arbítrio, né? É possível você tomar decisões, você não está inclinado nem para as questões da carne, nem por qualquer outra coisa, então você é neutro. Isso no estado antes do pecado. Depois do pecado, o livre-arbítrio começa a ficar complicado, mas antes do pecado, você tem condições de tomar decisões de uma coisa ou outra. Isso porque você é um ser consciente. Só que, como que eu vou tomar posições, né, decisões sobre o certo e errado, se eu não tenho como fazer isso acontecer? Então, o mal sempre era algo no horizonte em potencial, que poderia ou não acontecer. É como se Deus tivesse deixado a porta aberta, mas quem entra pela porta é o agente, é aquele que toma uma decisão em cima de uma determinada situação. Então, no caso, Satanás é o primeiro que entra por essa porta, né? O mal estava no horizonte, mas não era algo consumado, não era concreto. Ele toma uma decisão com base na sua consciência, com base no que ele tinha de entendimento sobre certo e errado, e porque ele era livre, tinha livre-arbítrio, então ele se deixa ser levado pelo mal, e o mal entra de fato no mundo. Isso acontece aqui na Terra com Adão e Eva, quando o próprio Satanás induz Adão ao pecado. Ou seja, aqui também o mal era em potencial, poderia ou não vir a acontecer. Isso dependia da escolha, da decisão, com base na consciência que ambos possuíam, e por causa disso o mal entrou no mundo. Então, nesse sentido, Deus não é o autor do mal, mas o mal era uma possibilidade no horizonte por conta do próprio fato de Deus ter criado seres conscientes, conhecedores do certo, do errado, do bem e do mal, e assim por diante. Eu acho que dá para explicar aqui, não dá para aprofundar sobre esse tema em pouco tempo aqui, mas eu acredito que já é uma pergunta interessante para nós pensarmos numa mensagem exclusivamente para tratar desse tema aí. Mas eu acho que é isso aí. Esse é o primeiro quadro aqui do nosso programa, falando sobre
Palavra Viva Responde. Espero que vocês tenham gostado e que façam perguntas. Quero incentivar a vocês. Joguem as suas perguntas aqui, suas dúvidas. Eu vou tentar respondê-las de acordo com a minha capacidade aí, porque eu também não sou o dono da verdade também. Então, fiquem com Deus e vamos dar seguimento aqui ao nosso programa Palavra Viva. Muito bem, então, vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus, dando seguimento aqui à nossa série de exposições na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos pensar aí nos versos, capítulo 12, versos 3 a 8. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que é o corpo de Cristo, pensar aí no que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina sobre esse tema. Romanos capítulo 12, versos 3 em diante nos dizem assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se a ministério seja em ministrar, se a ensinar haja dedicação ao ensino, ou o que exorta use esse dom em exortar, o que reparte faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então vamos pensar aqui nesse tema, nesse dia. Depois do apóstolo Paulo ter aí falado sobre o relacionamento do crente para com Deus, ele então aqui, versos 3 a 8, ele passou a falar sobre o relacionamento do homem para com o próximo, E a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça desse corpo. E não é possível ser igreja sem ser unido e sem ser bem ajustado. Nós não podemos ser igreja se não estivermos no corpo de Cristo. Como membros individuais, interdependentes, estamos ao mesmo tempo arraigados, unidos num só corpo. Somos uma igreja. A igreja ela precisa ter esse conceito muito bem claro sobre si mesmo, sobre o próximo, sobre a diversidade, sobre a diversidade de dons que há em cada um dos membros do corpo de Cristo. Então aqui a pergunta que nós precisamos responder à luz desses versículos aqui a qual nós lemos é: qual é a consciência que a igreja precisa ter de si mesma? Qual é a consciência que a igreja precisa ter de si mesma? Então aqui 3 pontos se destacam, 3 respostas nós temos aqui para dar à luz dessa pergunta. Primeiro aí, é preciso se ter um conceito equilibrado de si mesmo. É preciso se ter um conceito equilibrado de si mesmo. Diz aí o verso de número 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Equilíbrio. Aqui a palavra-chave desse texto é equilíbrio. Essa é a palavra que Paulo está destacando nesse verso. E os extremos aqui, eles nunca fizeram bem à igreja de Cristo. A bem da verdade é que os extremos, os exageros, os excessos nunca fizeram bem para a igreja, para o grupo, para qualquer unidade de pessoas. O equilíbrio, ele é o ponto central aqui para que possamos viver bem, comunhão. E o apóstolo aqui, ele iniciou dizendo que pela graça que nos foi concedida, 2 coisas precisam ser extirpadas: há muita soberba e há muita inferioridade. Ou seja, eu não posso ter
ter uma ideia muito elevada de mim mesmo e ao mesmo tempo não posso ter uma ideia muito rebaixada de mim mesmo. Ele é contra essa ideia de você ter esse complexo de superioridade, como ele é contra você ter esse complexo de inferioridade. Por exemplo, tem um texto, ele tratando sobre isso, Paulo já tratou sobre isso em outros momentos, por exemplo, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 21, ele falou sobre esse complexo de superioridade. Olha o que ele diz, verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Lá ele também estava falando do corpo, lá ele estava também falando dos dons, lá ele também estava falando da unidade da igreja. E aí ele deixa bem claro, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ou seja, um membro não pode se sentir superior em relação ao outro. Ou, como ele ainda diz, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de ti. Quer dizer, um membro não pode se sentir superior ao outro, isso vai dar problema. Como também não pode haver inferioridade, complexo de inferioridade. Um se achar menor que o outro de maneira desproporcional. Aí ele diz, no mesmo capítulo 12, versos 15 e 16, ele diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja bem, um não pode se sentir também inferior ao outro no corpo, na unidade. Eu não posso me sentir melhor do que o outro e ao mesmo tempo eu não posso me sentir inferior ao outro ao ponto de não entender o meu propósito no corpo. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Porque as palavras de Paulo aqui, elas são claras. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Então Paulo, ele não está desconsiderando o valor que temos, mas por sua vez está determinando um teto para essa soberba e arrogância. A salvação não nos deve fazer arrogantes, mas humildes, contudo, não uma falsa humildade, mas um caráter honesto e digno. Ou seja, ele está colocando aqui tudo no seu devido lugar. Porque quando há esse complexo de superioridade, ou mesmo esse complexo de inferioridade, há instabilidade no corpo. E aqui tem a ver com o quê? Autoconhecimento. A gente precisa ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Se você sabe quem você é, você consegue se dar bem no grupo. Se você se conhece suficientemente bem, você consegue saber qual é o seu papel no grupo, sem desmerecer o papel do outro que está no grupo. Todo mundo trabalha bem, de forma equilibrada, ordenada, no grupo. Agora, quando quando começa a ver esses extremos, tanto de um lado quanto do outro, começa a haver instabilidade. E Paulo aqui é bem categórico em relação a isso. O equilíbrio aqui é o ponto crucial. Segundo, é preciso se ter um conceito consciente de coletividade. É preciso se ter um conceito consciente de coletividade. Observe aí comigo, capítulo 12, versos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então veja bem, a analogia de Paulo supõe um só corpo, mas muitos membros. Duas verdades precisam ser destacadas nesse texto. Primeiro, somos um em Cristo. Segundo, somos membros individuais em si, mas trabalhando para o mesmo propósito. Somos um só corpo em Cristo Jesus. A igreja é constituída por seus respectivos membros, compondo um único e orgânico organismo. Há quem usa a expressão que a igreja é um organismo vivo. O que é ser igreja? Uma coisa é ir à igreja, outra bem diferente é ser a igreja. Como saber se sou a igreja?
Em primeiro lugar, precisamos compreender de uma vez por todas que frequentar a igreja não significa muita coisa se verdadeiramente não nascemos de novo. Para nos tornarmos a igreja, precisamos confessar Jesus como nosso Salvador pessoal. Em segundo lugar, precisamos saber o que significa ser igreja à luz das Escrituras. Como já vimos, frequentar uma igreja não significa muita coisa. Mas por quê? Porque a igreja possui uma identidade que transcende as quatro paredes de um templo. Somos os eleitos de Deus para brilhar neste mundo como astros dos céus. Somos membros individuais, mas que trabalham para o mesmo propósito. A analogia de Paulo é muito perspicaz e auspiciosa. Somos membros independentes que dependem uns dos outros. Os membros são como peças de um grande quebra-cabeça que precisa de unidade para se completar. A partir dessa temática fica perceptível que ninguém é melhor do que ninguém no corpo. Por exemplo, se um membro está mal ajustado e doente, pode o restante do corpo ir bem? De jeito maneira. Se um membro está doente, todo o corpo assim está, diferentemente, por exemplo, de um membro amputado. Pois se um membro é amputado, o corpo se regenera e permanece vivo, mas o membro apodrece e morre. Contudo, o corpo só está bem quando está ajustado ao cabeça, que é Cristo. Isso aqui é fundamental, porque Paulo ele interpreta que a igreja, o povo de Deus, ele é um corpo. Ele é um corpo. Um corpo tem orelha, tem olhos, tem cabelo, tem boca, tem pé, tem mão, tem os órgãos internos, tem veias, tem artérias, tem o sangue, tem o coração, tem tudo. Um corpo tem membros. Membros até que a gente não sabe o nome, tem ossos, tem tudo. Tudo, tem tantas coisas. Se você entender que o corpo é a igreja, e o corpo não é a minha, por exemplo, denominação. O corpo de Cristo não é a denominação A, B, C ou D, não. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo na terra. Em todos os cantos da terra. Independente da denominação e independente do tempo ou da época. A igreja de Cristo no mundo. A igreja de Cristo. O corpo de Cristo. O povo que está ligado ao cabeça que é Cristo. Um outro ponto aqui. É um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. É muito complicado nós conversarmos sobre esse tema nesses dias, porque as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o que é essa igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja, eu sozinho sou membro do corpo de Cristo. Eu sozinho sou membro desse grande corpo que é a igreja. Eu não sou igreja sozinho na minha casa, não existe crente em casa. Não existe crente em casa. Eu só sou igreja se eu estou no corpo. Se eu estou conectado com o corpo, que é a igreja de Cristo. Ah, eu sozinho sou igreja. Não, você sozinho é um membro do corpo. E se você não estiver conectado ao corpo, que é a igreja, que é o povo de Deus, você morre. Você é um membro. Se você amputar um membro do corpo, o corpo vai continuar vivo. Mas aquele membro que foi amputado, ele vai apodrecer e vai morrer. Porque ele não consegue se subsistir sozinho. Porque a igreja é assembleia. A igreja são pessoas diferentes trabalhando para a unidade da igreja. Isso é muito curioso. Porque, veja, o corpo, ele é vários membros. Mas ele só é corpo unido. A orelha não é pé. O pé não é orelha. A mão não é braço. O braço não é mão. Porém, todo mundo junto, bem ajustado, forma o corpo de Cristo. De modo que se eu começar a amputar, separar as coisas, deixou de ser corpo, tornou-se membros mortos. Separados, membros mortos. Então, se eu não entender que o corpo de Cristo é todo mundo conectado, todo mundo unido, no mesmo propósito, para fazer que as coisas caminhem, não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que ter essa consciência do coletivo. Nós somos o corpo de Cristo como? Unidos. Trabalhando em equipe para a glória de Deus. Ligado ao cabeça que é Cristo. Terceiro. É preciso se ter um conceito de unidade e diversidade. É preciso se ter um conceito de unidade e diversidade. É o que eu acabei de dizer aqui. Vamos ler o texto. Capítulo 12, versos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, preste muita atenção nisso aqui. Unidade e diversidade. Parece ser contraditório, mas não é. Existe uma frase de Mário Quintana, que para mim ele me deu, a partir do momento que eu li essa frase, eu li esse entendimento dele, a minha percepção e concepção sobre unidade mudou. Ele diz mais ou menos assim, parafraseando: é melhor ter unidade na dispersão do que dispersão na unidade. Talvez vocês que me acompanham aqui já tenham ouvido eu falar essa frase. Vou repetir. É melhor ter unidade na dispersão do que ter dispersão na unidade. O que é isso? É melhor todo mundo estar unido, ainda que separado, do que estar todo mundo no mesmo lugar e, ao mesmo tempo, desunido. Pensamentos diferentes, propósitos diferentes, que é o que muito acontece. O apóstolo Paulo, deixa eu ler até esse texto aqui, Filipenses, texto clássico sobre isso, Filipenses capítulo 2, verso 1 diz: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja bem, isso aqui é a unidade na dispersão. A igreja, ela está conectada ao cabeça. O cabeça é Cristo. É isso que traz unidade ao corpo de Cristo. O que traz unidade ao corpo de Cristo é o próprio Cristo. Cristo é o cabeça. A igreja precisa estar unida, e unida por causa de quem? Por causa de Jesus. Jesus é a causa da unidade da igreja. Se nós não estivermos arraigados no mesmo propósito que é o próprio Cristo, ser parecido com Jesus, etc., vai dar errado, não vai dar certo. Se eu estou na igreja, mas eu tenho propósitos pessoais, individuais, egoístas, já deixei de ser igreja, já não entendi o meu propósito. Não, eu tenho que estar conectado no mesmo propósito. O propósito é Cristo, é ser parecido com Jesus, é a santificação, é a pregação do evangelho, a unidade, a salvação dos perdidos, é o amor, é tudo isso aí, é o que traz unidade. E nós temos um conceito de unidade que está revelado que é na palavra de Deus. Aqui está o nosso padrão de unidade, está o nosso conceito, aqui está a mente da igreja está revelada na palavra de Deus. Nós temos que estar unidos no mesmo propósito, o propósito revelado na palavra de Deus. Para que nós possamos o quê? Trabalhar em equipe. Ainda que eu esteja separado de você, eu estou unido no mesmo propósito, vai dar certo. Agora, o pior é você estar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo barco, corporalmente no mesmo barco, porém, a alma, o pensamento, ser totalmente diferente. Cada um pensando numa coisa, cada um fazendo o que quer, cada um buscando seus próprios interesses. Não vai dar certo, isso nessa igreja. E aí é a questão aqui, a unidade. Você precisa ter unidade na diversidade. Veja bem, são muitos dons, são muitos membros, é diferente. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E graças a Deus por isso. Imagina 2 Miquéis no mundo, imagina 2 você no mundo, não vai dar certo, vai dar pau. Se um só já dá trabalho, imagina 2. Só que aquilo que eu tenho de qualidades completa com aquilo que você não tem. Aquilo que você tem que eu não tenho, me completa. Diversidade e unidade. Os dons que são distribuídos pelo próprio Espírito aos membros do corpo de Cristo, ao povo de Deus, são para a edificação do quê? Do corpo. A edificação da igreja, a edificação de todos. Ou seja, Deus deu dons, talentos, aptidões para os seus. Quer dizer, não é todo mundo vai ter o mesmo dom. O dom manifesta-se na necessidade. Tem coisa que Deus deu só para você e colocou você naquele grupo, naquele lugar para você servir aquelas pessoas. Se ele quisesse que fosse diferente, não precisava de você lá. Por isso que não pode haver disputa.
lista. Por quê? Porque todo mundo está sendo servido. Eu estou servindo e sendo servido. Eu estou me doando e estou recebendo. Essa é a lógica. E aqui ele nos dá uma lista. Ele nos dá uma lista aqui sobre os dons. Que são diferentes. Porque quem tem diferentes dons? Os membros do corpo de Cristo. Para quê? Para o serviço designado por Deus. Com que autoridade da graça que nos foi dada? Ainda John Stott diz que os dons mencionados em Romanos 12, 6 a 8, são divididos em duas categorias. Dons de fala, profecia, ensino e exortação, e dons de serviço, servir, contribuir, liderança e mostrar misericórdia. Nisto, Paulo passa a explicar que os dons são esses usados na eclésia, chamados para fora. Então, primeiro aí, é o da profecia. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então veja bem, primeiro dom, e é para Paulo muito importante o dom de profecia, deixa eu só ler um versículo com vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falem em língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas estranhas. E não, a não ser que interprete para que a igreja receba a edificação. Paulo, ele tinha uma prioridade. Ele diz, o dom mais importante qual que é? É o dom de profecia. E que dom de profecia é esse? É o mesmo que os profetas receberam lá no Antigo Testamento? Não. O dom de profecia é diferente do ministério profético. Tem um vídeo lá no meu canal, o canal Miqueias Alves, que eu falo sobre profeta, profecia e profetada. Vai lá ver esse vídeo aí que eu vou deixar até o link aqui. Por quê? Porque o dom de profecia, que dom é esse? E ainda ele diz, e usa segundo na proporção da fé. Que fé é essa? É a fé no evangelho. O dom de profecia, de maneira bem resumida, é o que? A exposição fiel da palavra de Deus. É você abrir a palavra de Deus, a profecia revelada a nós, aos pais, pelos profetas e etc. E você explicar para os outros, dando a eles entendimento, explicando corretamente a palavra de Deus. Como de forma pontual também Deus pode usar pessoas. Mas a essência do dom de profecias é o dom de pregação. É o dom de você poder comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E é um dom que é necessário se buscar. O dom de ser pregador, o dom de se pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, não é para todo mundo. Tem pessoas que abrem a Bíblia, pregam, tudo bem, você até entende, mas não quer dizer que ela tem um dom de profecia. Que ela é um profeta de Deus no sentido de ser alguém que recebeu um dom, um investimento do Espírito para comunicar sua palavra. Você sabe que tem pregadores e pregador. Tem gente que abre a Bíblia e fala assim, esse cara tem um dom. É algo sobrenatural. E esse é o caso aqui, é o dom de profecia. Como Deus pode também, de maneira pontual, revelar-se aos seus, comunicando a sua vontade. E isso também de acordo com a sua palavra, porque Deus não se contradiz. A profecia que está revelada não vai contradizer qualquer outra coisa nova que virá. Deus não tem novos conceitos, novas verdades. Toda a profecia tem que passar pela profecia revelada, que é a palavra de Deus. Segundo, que é o dom de servir. Se o seu dom é servir, sirva. E aqui é o dom de diaconia, de diáconos, que você encontra lá em Atos capítulo 6. Que muita gente não entende, mas servir é um dom do Espírito. Às vezes a gente dá ênfase só àqueles dons, né? Profecia, falar em línguas, interpretar línguas. Aí a gente acha que isso é dom. Não. Curar, maravilha. Não. Servir também é um dom. Ser diácono, ter o cargo de diácono, não significa que você tem um dom de diaconia. Eu penso que só, e aqui fica uma dica aí, deveríamos consagrar a diácono só quem de fato recebeu o dom de diaconia, para que ele possa exercer muito bem o ministério de diácono. Veja bem, nós temos um exemplo de diácono nas Escrituras. Quem que é? É Estevão. Quando você lê lá em Atos capítulo 6, diz que ele era o quê? Um homem cheio do Espírito Santo. Pregava a palavra de Deus.
operava sinais, prodígios e maravilhas. O que é isso? É o dom de diaconia. De modo que no capítulo 7, ele ministra um dos seus mais belos sermões, e ao fim da sua pregação, os céus se abrem e ele vê Jesus assentado à destra de Deus Pai, provocando que uma fúria nos seus ouvintes, que o apedrejam. E alguém pensa assim, mas ele morreu, e aí? Então, a morte de Estevão foi, e alguns ainda usam exatamente essa expressão, o sangue de Estevão, o sangue dos mártires, regaram a semente do evangelho, porque depois da morte de Estevão, o evangelho expandiu para todas as partes do mundo. Até na morte de Estevão, Deus o honrou. Até na morte dele, como alguém que serviu. A sua morte serviu. E ainda alguém diz assim, quem não serve, não serve. Até na morte ele serviu. Tem gente que vive e não serve para nada. O dom de diaconia é algo que é necessário, servir. Às vezes a gente quer ser servido, mas a gente não quer servir. Às vezes a gente entra com a mentalidade na igreja como se a gente estivesse entrando num fast food, como se a gente estivesse entrando num restaurante, como se a gente tivesse que ser servido. Quando que a verdade é que nós deveríamos buscar o dom de servir, de nos doar para os outros. Terceiro, ensino. Se é ensinar, ensine. E aqui eu quero destacar 3 pontos aqui. 3 sinais que são aqui fundamentais para saber se você tem o dom do ensino. Se você não passar nesses 3 testes, você não tem. Você não vai ter que ser despertado. Quando isso for despertado em você, daí você vai entender que você tem o dom do ensino. Primeiro, tem que ter amor pelo ensino. Se você não ama o estudo, se você não ama estudar, você não tem como receber, não tem como ser usado no dom do ensino. Tem que amar estudar. Porque estudar é sentar, é bunda na cadeira. Não pode brincar, é estudar. Se você não estuda, você não tem como ensinar. E quem não aprende também não está pronto para ensinar. Há um texto lá de Esdras 7:10 diz que ele primeiro dedicou-se a aprender, depois a praticar e por fim a ensinar. Quer dizer, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Tem gente que quer ensinar, mas não estuda. Vai ensinar o quê? Vai orientar o quê? O que você está aprendendo? Veio de Marte, veio de Júpiter, veio de revelação, né? Sentou lá assim e recebeu. Não, meu amigo, estudar, boca no pó, comprar livro, investimento, fazer um curso, correr atrás. Não é assim. As pessoas querem as coisas de graça. Não, estudar. Deus ele vai te dar esse anseio, esse dom sobrenatural, essa vontade. Você vai correr atrás. E aí você vai conseguir desenvolver isso. Segundo, não é preguiçoso. Pode ter preguiça. Camarada quer ensinar. Quer ensinar? Então não pode ter preguiça. Tem que gostar de ler. Tem que gostar de pesquisar. Tem que ter um faro aguçado para as coisas. A preguiça não comunga com o dom do ensino. Porque é algo que você tem que se aplicar. Você tem que ser diligente. Você tem que correr atrás. Terceiro, possui habilidade insofismável para a explicação. Você quer saber se a pessoa tem o dom do ensino? Ela tem a capacidade de explicar coisas complexas de maneira fácil. Ela consegue traduzir coisas dificílimas numa linguagem de fácil compreensão. Esse é o dom do ensino. Porque tem gente que acha que ter o dom do ensino é falar difícil. É falar a palavra que ninguém vai entender. É usar argumentos que ninguém vai compreender. Não. Se a pessoa está nesse caminho, ela não tem o dom do ensino. Pelo contrário, ela precisa do dom do ensino. O negócio é você pegar uma coisa que parece que tem 7 cabeças aqui e você conseguir transferir isso de uma maneira, claro, inteligível, ao conhecimento e acessível a todos. A criança e o idoso podem ouvir, todas as faixas etárias conseguem compreender a pessoa. Isso é o dom da explicação, isso é o dom do ensino, que está em falta. Estamos na UTI no que diz respeito a isso. Nós queremos tantos dons, mas o dom do ensino nós não queremos. Porque não dá ibope, porque o dom do ensino as pessoas não acham atrativo. Mas é o ensino que faz as pessoas crescerem. É conhecendo a Deus. Jesus cresceu em graça e Jesus cresceu em conhecimento. Jesus teve que estudar também. Os apóstolos, os homens de Deus, todos eles tiveram que estudar. E aí a gente chega nessa geração, ninguém quer estudar. As pessoas querem tudo pronto. E aí fica muito difícil. Quarto, exortação. Se é dar ânimo, que faça. Isso aqui é muito importante. Porque qual que é a ideia aqui da exortação? A exortação, a ideia aqui é de dar ânimo. É animar.
Pessoas que você conhece, pessoas que você passa 5 minutos do lado dela e você não sabe o que acontece, mas 5 minutos depois você é outra pessoa. Esse é o dom da exortação. Tem pessoas que você passa 5 minutos do lado dela, você quer achar um caminho pra você fugir daquela pessoa, porque ela te joga lá embaixo, ela te detona. Mas existem pessoas que elas têm uma capacidade de te exortar, de te animar, de falar coisas que vai lá no profundo da sua alma, que você tava destruído, você sai renovado. Por quê? Porque ela tira o melhor de você. Esse é o dom de exortar. Exortar não é bater, não é matar. Exortar é colocar as coisas em perspectiva, é colocar tudo no devido lugar e a pessoa sair transformada, mudada. E tem pessoas que precisam desse dom. Nós, pregadores, sobretudo, muitas vezes precisamos dar uma palavra um pouco mais dura, mas não é para matar, é para o que? Animar. Precisamos ser incisivos em certas declarações, precisamos, mas não a um ponto de tirar a força do nosso ouvinte. Nós temos que colocar o quê? Um mundo de possibilidades, de oportunidades para que a pessoa saia de onde ela se encontra e possa avançar. Isso é o dom de exortar. Quinto, contribuir. Se é contribuir, que contribua generosamente. E aí, é interessante isso aqui. O dom da contribuição é polêmico na boca de alguns líderes denominacionais desse século. Por quê? Será que estão errados? Ou melhor, será que estão ensinando a coisa certa, entretanto, de forma errada? O dom de contribuir está nas Escrituras e não pode ser colocado em xeque. Contudo, qual a polêmica por trás dessa verdade bíblica? Considerando o fato de que as pessoas confundem dom de contribuição e teologia da prosperidade, temos grandes problemas. Portanto, tendo essa dificuldade em vista, permita-me explicar a clara diferença entre dom de contribuição e teologia da prosperidade. Pergunta: o que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade visa insofismavelmente prosperidade. Dessa maneira, quando uma pessoa que é adepta à teologia da prosperidade, contribuindo com generosidade e liberalidade, é com coração generoso ou por interesse pessoal em ficar rica. Qual a origem da sua motivação? Parte de onde? De um coração generoso ou egoísta? Teologia da prosperidade é apenas teologia da prosperidade. O dom de contribuir tem a ver em dar com um coração generoso sem pensar no que se terá em troca. O contrário de generosidade é avareza. E, em certo sentido, a teologia da prosperidade é a avareza travestida de boa generosidade. Os extremos causados por essa teologia são abusivos. A imagem da igreja foi denegrida por fazer o certo, mas com a motivação errada. Ou seja, tem muita gente confundida sobre a questão desse dom, porque ninguém quer também esse dom. Vamos falar a verdade, de todos os dons do Espírito, se tem um que o povo não quer, é o dom de contribuir. Como assim, dom de contribuir? Isso não está na Bíblia não, colocaram agora. Sim, contribuir é um dom. E sabe por que é um dom? Por causa que a avareza é um pecado. Avareza, reter mais do que se deve. Tem muita gente, como a ganância. Tem gente que se não for uma ação do Espírito, movendo o coração dessa pessoa para que ela possa abrir a mão e abrir o bolso, ela não contribui. É avareza. E o Espírito Santo de Deus tem que agir. Porque tem pessoas que precisam ter essa liberalidade. E deixa eu dizer algo aqui. As pessoas mais liberais, que possuem o dom da generosidade, porque esse é o verdadeiro dom da generosidade. As pessoas que têm mais generosidade não são os ricos, são os pobres. São quem passa necessidade, não quem não passa necessidade. Quem mais é generoso é quem mais tem escassez, e não o inverso. Para você ver que a questão é um dom do Espírito, porque é natural do ser humano que querer reter, querer guardar. Mas quando você sabe que Deus é o Deus de toda a providência, para que você vai reter mais do que você deve, sendo que você sabe que o pão nosso de cada dia é o Senhor que provê? E pelo contrário, a sua oferta não é o seu sustento, a sua oferta é a sua semente. Quando você oferta, você não está dando aquilo que você come, você não está dando o seu sustento, você está dando uma semente, você está semeando. É essa a ideia que a Bíblia diz. Quando você semeia, aquela semente é uma, o fruto que virá daquela semeadura é outra coisa. O fruto que virá daquilo que é o seu sustento, e não aquilo que você está entregando. Entenda separar oferta
né, sustento de semente. Semente é uma coisa, sustento é outra. Uma coisa é o que você vai colher, outra coisa é o que você vai plantar. A semente é sempre em tese menor na perspectiva, porque às vezes as pessoas acham, eu já tô dando muito. Não, ainda o que você tá dando é semente. Semente é sempre pequeno. Se você pegar um milho, planta o milho. Quantas espigas vai dar daquele milho, um milho que você plantou? Vai dar muitos grãos, não vai dar? Vai dar muitas espigas, não vai dar? Então, aquilo era uma semente. Semente é potencial. Semente é algo pequeno em perspectiva, em potencial. Quando você coloca na terra, aquilo se transforma. Por isso que é fé. Contribuir é um dom, é algo do Espírito. Liderança. Sexto, liderança. Se exercer liderança, que exerça com zelo. O dom de liderança não é o dom de ditador, diga-se de passagem. O exercício da liderança se dá no bom desempenho em ver aquilo que os outros não enxergam, fazer o que os outros não podem fazer e executar com diligência e credibilidade. O líder é o primeiro a se pôr em pé e o último a se sentar. O líder é o que caminha junto. O líder é aquele que pensa, dá direção, delega funções e age para o bem do reino de Deus. O líder não é só aquele que trabalha apenas no palco, mas também nos bastidores. O status de líder deve ser vindo dos céus para a terra e não de pretensões humanas de estar acima dos céus. O líder deve ter caráter aprovado e aprovado por Deus para então ser sal útil para salgar. Esse é um outro ponto. Tem muita gente querendo posição de liderança. Mas ser líder também é um dom. A liderança é um dom natural. É algo natural. Deus já liberou esse dom para as pessoas. E isso vai sendo revelado. Como todos esses que eu estou dizendo aqui, todos os dons vêm como uma espécie de semente. Ele vem como semente, ele precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado para que ele desenvolva, cresça e dê frutos. Aqui é a mesma coisa. Tem pessoas que já são líderes naturais. Já receberam esse dom. E aí, quando eles chegam para servir a Deus, o reino de Deus, eles conseguem fazer isso com muita sabedoria e diligência. Porque é uma diferença muito grande de ser líder e de ser chefe. De ser líder, de ser ditador. De ser líder, de ser opressor. Líder é uma coisa. Outros tipos de liderança. Por isso que você vê que quando há uma liderança que é um dom do Espírito, é algo que Deus deu de maneira poderosa. Deus deu líderes, diz a palavra de Deus, Deus dá pastores para o seu povo, para o seu rebanho. Quando é Deus quem dá, quando é algo do céu, a coisa flui, a coisa anda. Anda conforme a palavra de Deus, anda conforme o querer de Deus. Agora, quando não é, vira bagunça. Quando a pessoa não recebeu o dom, ela não consegue liderar. Ela é frouxa, ela é fraca, ela não tem palavra de sabedoria, ela não tem atitudes, ela não tem ideias, ela não consegue desenvolver, ela só atrapalha, ela coloca um contra o outro, só dá problema. Mas quando é algo de Deus, é do céu, as coisas andam, caminham. Porque a pessoa tem uma visão diferenciada, tem uma perspectiva diferenciada sobre as coisas. É um dom do Espírito. Sétimo, misericórdia. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O dom de misericórdia deve ser avaliado a partir da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo. Pedir misericórdia a Deus é diferente de ser misericordioso. O dom de misericórdia está em falta nesse século mau e egocêntrico. A igreja deve andar na contramão do mundo e demonstrar misericórdia na prática. O dom de misericórdia transborda o coração do crente de amor. O Evangelho de Jesus Cristo, por si só, já é exercício da misericórdia, mas quando o crente é habilitado, ou melhor, batizado com amor, ele vive a serviço dos necessitados com misericórdia. Esses são as diversidades dos dons. Todos esses dons aqui listados pelo apóstolo Paulo, que ainda são poucos, né? Aqui são 7 listados. Aqui é pouco comparado a tantos, né? São cerca de 23 dons listados em outros textos, né? 1 Coríntios, Efésios, Paulo em outros textos dá outras listas. E veja bem, aqui ainda é pouco. Tudo isso aqui é necessário na igreja para que caminhe bem. É preciso de gente que tenha dom de profetizar, é preciso de gente que tenha o dom de contribuir, é preciso de gente que tenha o dom de misericórdia, é preciso de o dom de servir. Você percebe que todas essas coisas são diferentes, mas todos nós precisamos, num corpo, numa unidade, precisamos de tudo isso aqui.
Se não tiver essa ação do Espírito para fazer a coisa andar, para fazer a coisa dar certo, não vai funcionar. A igreja não vai andar. Talvez o que nós devemos mais buscar nesses últimos dias são os dons do Espírito Santo para a igreja. Levantar pessoas batizadas com os dons do Espírito. Às vezes a gente se concentra só nos dons mais famosos e que a gente acha que é mais necessário. Dons de cura, de maravilhas, de profetizar, de línguas. Não. Nós precisamos também do dom de misericórdia. Nós precisamos do dom de servir. Nós precisamos do dom de contribuir. Nós precisamos do dom de profetizar. Nós precisamos do dom de servir. Nós precisamos de todos esses dons para que a igreja caminhe para a glória de Deus. Avance, o reino de Deus avance na terra. Que nós vamos fazer essa oração e clamar a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.